Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. E a Associação Empresarial de Joinville está intensificando ações voltadas para o fortalecimento das ferramentas de comunicação entre o setor corporativo e o mercado. Para falar desse trabalho, estamos recebendo aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã o presidente e vice-presidente do Núcleo de Comunicação e Marketing da CIG, o Luciano Gulgen, e também o Silvio Simon. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pela presença, bem-vindos. Olá, bom dia, Fernando, bom dia, Marcos, obrigado. Bem-vindos. Professor Silvio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês conversando sobre marketing, comunicação, propaganda, que são assuntos muito legais. Certamente, né? A gente que agradece, e a gente sabe que o setor de marketing, né, de uma empresa participa das decisões estratégicas, e a gente também percebe, né, que tem uma grande movimentação em razão da internet, com muitas mudanças, e o profissional precisa se atualizar. Como é que o núcleo hoje percebe, né, essa necessidade em relação a planejamento de ações voltadas para marketing? Como é que está sendo essa preparação da empresa, digamos assim, na atualidade? O que vocês discutem, inclusive nos encontros que acontecem lá na CIG, hein? Muito bem. A gente tem percebido nos últimos anos, né, Silvio, que o marketing ele está intrínseco na estratégia das empresas. Então, ele vem sendo convidado para participar do planejamento estratégico, para ajudar nessa tomada de decisão e não mais só lá na ponta final, né, que é a divulgação, a promoção de produtos ou serviços. Então, lá no Núcleo de Comunicação e Marketing, a gente tem promovido essas discussões. Então, a gente traz aí pessoas aqui da nossa região para falar de vendas, como a área de vendas pode estar aí trabalhando junto com a área de marketing, a própria comunicação, enfim. Quinzenalmente são os nossos encontros, a gente sempre busca aí trazer pessoas para discutir com os formadores de opinião, com gestores, analistas, enfim, pessoas que participam do núcleo, como que a área pode se fortalecer cada vez mais em relação a isso, né, Silvio? A gente vê que o marketing, ele passou de ser uma área onde a gente vê assim, muitas das pessoas pensam que marketing é um pouco do que a gente estava ouvindo aqui no break. E marketing é propaganda. E na verdade o marketing ele vai muito além disso. Ele vai de um entendimento da filosofia organizacional da empresa, missão, visão, valores. Isso vai estar intrínseco na mensagem que ele vai passar, no planejamento que vai ser executado, no entendimento do seu público, em como essas relações vão se estabelecer entre meios de comunicação, produtos, serviços, marcas e os consumidores. E claro que a gente vê, né, e a gente, né, nós temos aqui setores diferentes, eu atuo os dois estão em serviços, mas um mais ligado, eu atuo no educacional, o Luciano de tecnologia. Nós vemos que nos últimos, na última década praticamente, o quanto a comunicação evoluiu. A prova disso é que nós estamos aqui na rádio, falando para a rádio, e lá em cima está a TV nos acompanhando também. Vocês estão aí, a gente está, né, numa mídia e nos mostra também o meio rádio para a parte visual. Então, assim, a gente tem muitos canais de comunicação, só que a propriedade disso é algo que se estabelecer não é fácil e que requer muita atenção e cuidado por parte das empresas e dos profissionais que atuam na área de marketing. E tem a questão da convergência de mídia, né? Qual é o grande desafio para o profissional de marketing a partir da convergência de mídia, né? Porque no celular você faz check-in, assiste TV, ouve rádio, faz tudo o que precisa ali, e o profissional de marketing que está inserido também nessa grande área chamada de comunicação tem que desenvolver suas habilidades também lá, né, Luciano? Sim, com certeza. Na verdade, a nossa atenção enquanto consumidor, enquanto usuário de alguma marca, produto ou serviço, ela tem sido cada vez mais disputada. Sim. Né? Então, imagina quantos inputs de informação a gente recebe desde a hora que a gente acorda até a hora que nós vamos nos deitar. Mas um aliado muito forte em relação a isso é a questão dos dados. Né? Então, olhar para os dados das ações, enfim, das estratégias que eu adotei e acompanhando isso aí quase que praticamente todos os dias. Né? Então, isso é super importante, olhar para os resultados, para os dados e o que eles estão me dizendo, se a minha rota está certa, se eu preciso ajustar, enfim. Como vocês comentaram, né? A vida é uma constância e até tem um ditado que diz, né, que em segundos tudo muda ali, né? Tudo pode mudar. Mas como é que vocês, né, profissionais da área, como é que vocês estão acompanhando com essas mudanças da mídia nos últimos anos? O
que impactou no meio corporativo, na opinião de vocês, e que vale a pena ser destacado, principalmente com o marketing? Eu vejo que impactou no formato de fazer, no formato de ser do profissional de marketing, nesse link que o Luciano nos traz, que é dos dados. Não que o profissional de marketing nunca operou com dados. Ele operava. Só que assim como há 20, 30 anos atrás, ele se adequava às informações e ao que ele tinha de conceito para a época. Então, e até a gente teve, né, as discussões lá sobre o meio rádio na semana passada lá no Núcleo. Isso fica bem claro, enquanto nós temos meios como a web, que nos dá um resultado por meio de analytics, de dashboards, ele te dá o resultado ali em segundos e na hora, para você fazer esse acompanhamento que o Luciano está, né, indicando que é importante fazer. A gente tem os meios tradicionais que têm as suas dificuldades hoje de apresentar números, digamos, na frequência e na batida que os profissionais de marketing precisam, né? Quantas vezes por ano é feita uma pesquisa sobre audiência em rádio, em TV, e outdoor? Como é que é medido isso? Como é que se justifica? Então, por vezes, esses caminhos da internet, eles se tornam atraentes para os profissionais de marketing por isso. O Luciano, o Silvio, os colegas que trabalham com marketing e comunicação vão chegar para a gestão da organização e vão apresentar os dados, e isso pode facilitar as escolhas, as decisões, né, os caminhos a serem tomados para a execução desses processos. Agora eu queria aproveitar esse gancho que você traz, professor Silvio, porque o Washington Oliveto, né, que é considerado o pai até da questão, o pai não, né, mas é um dos gurus no que diz respeito à questão de marketing. Vocês são os profissionais da área, já ouviram falar muito mais do que a gente da área da comunicação específica no jornalismo, mas o Washington Oliveto, ele até diz uma coisa que, assim, uma coisa não muda, que é a questão do ser humano, né? Nós precisamos continuar fazendo coisas extraordinárias para o ser humano. Então, mesmo com o avanço da tecnologia, o profissional da comunicação, o profissional do marketing, enfim, precisa contar história. E acho que isso não muda, né? Essa essência permanece, é isso mesmo? Com certeza, com certeza. A estratégia da organização, ela tem que ser centrada no usuário, né? Perfeito. O que o meu usuário quer, o que o meu cliente, o meu consumidor precisa. Persona. Né? Exatamente. Então, a partir desse... É por conta disso que existem as organizações, por conta de uma necessidade para resolver o problema ou o desafio daquele usuário, né? Então, isso é super importante, entender com quem eu estou me comunicando, aonde essa pessoa está, o que ela consome de informação. E só atrelando ao que o Silvio comentou sobre os canais, eu costumo dizer que é um enxoval, né? Então eu preciso entender aonde meu usuário está, aonde ele se informa daquela situação, para eu poder diversificar a minha estratégia e estar nesses meios, nesses pontos de contato com ele, né? Até uma frase de um amigo nosso, Beto, ele disse que a confiança vem antes do clique, né? Então não adianta a gente colocar todas as fichas de uma estratégia só, sei lá, mídias pagas, enfim, alguma coisa nesse sentido, e eu não cuidar de todo o resto, né? Da construção da marca, dessa relevância para o usuário, né? Visto aí todos os inputs que a gente recebe no dia a dia. Eu vou aproveitar até inclusive uma frase que você comentou ali, que a confiança vem antes do clique, né? Justamente para perguntar para vocês, né? O consumidor hoje, ele está esperando bem mais do que um produto, na verdade, né? Vou fazer um gancho entre a colocação que vocês estão fazendo aqui para voltar nessa questão de clique, confiança, produto e qualidade. Essa semana estava num diálogo na universidade e organizações são feitas de pessoas para pessoas. Então, a gente, esse enxoval que o Luciano está colocando, ele vai trabalhar nessa confiança, né? E os profissionais têm à disposição todos eles. Os meios estão aí para todos. O que vai diferenciar é o entendimento que este profissional tem do ser humano. Então esse zelo pelo cuidado que ele tem em relação ao papel dele na sociedade e como ele faz essa imersão na sociedade vai certamente diferenciar ele na conversa, no diálogo, e isso daí vai impactar nessa confiança. E se tem algo que, por exemplo, para mim, e várias pessoas abordam isso, nós consumidores não partimos mais daquela definição de que essa empresa tem qualidade. Porque
ela já tem o gatilho de que se ela não tem qualidade, ela nem vai procurar aquela empresa. Então, qualidade, ao meu ver, né, é o mínimo dos diferenciais que você tem que ter hoje. Para aí atrelar esse consumidor, gerar essa confiança, ter um bom produto, um bom serviço e essas ligações. E eu até recentemente estava lendo sobre marketing, redes sociais, enfim, algo que me chamou a atenção, que é o seguinte: a especialista que defende, primeiro você resolve a vida das pessoas e depois resolve a sua vida. No qual sentido? Primeiro você agrega valor, você apresenta uma solução, apresenta novidades, agrega, gera valor. E aí, naturalmente, a empresa ou o consumidor vai te contratar e aí você resolve a sua vida como vendedor de um produto, de um serviço, de uma ideia. Uma pergunta que acaba sempre surgindo, Luciano e professor Silvio, que é voltada à questão do enxugamento nas empresas. Muitas vezes a empresa está lá com uma dificuldade e pensa assim, vou cortar a comunicação, vou cortar a área de marketing. Isso me parece ser coisa do passado, porque no presente as empresas já percebem a necessidade de manter. O marketing, a comunicação, não é apenas uma opção que está lá, tem que fazer parte do plano estratégico. Como é que vocês veem essa discussão em relação a isso? Eu percebo, até pelo próprio diálogo que nós temos lá no núcleo, né? E as empresas estão cada vez mais criteriosas com esses investimentos. Isso sim, né? Mais questionadoras. Então, por que eu tenho que fazer isso? Como eu vou mensurar isso? Então, essas são as perguntas que nós, profissionais de marketing, vivenciamos aí diariamente. Né? Vamos fazer projeto tal. Tá, mas qual é o objetivo desse projeto? Quais são os indicadores? Como é que eu vou medir o resultado? E não que isso não acontecesse no passado, né, Silvio? Mas hoje em dia a gente percebe que isso está mais latente, né? A discussão nas empresas. Exatamente. É aquilo que a gente pode perceber e que, né, vocês trabalham em rádio aqui há muitos anos. Vocês lembram que antigamente se patrocinava o projeto do amigo do diretor da empresa? É verdade. Hoje em dia isso não o espaço para isso é aquele 0,01% da verba destinada da empresa. Outro ponto que eu acredito que vem ao encontro dessa questão de mudança nessa vibe que você está colocando, é que a gente vê núcleos e digamos assim, partes de comunicação e marketing enquanto equipe sendo muito fortalecidas nos últimos anos. Perfeito. Então, as empresas hoje, elas deixaram de ter 1 ou 2 pessoas trabalhando nisso. Então, empresas do porte da que nós atuamos, já tem aí, por vezes, mais de 10 pessoas, né, Luciano, atuando em núcleos ligados à comunicação e marketing. E o negocinho ali da esquina, hoje em dia, está preocupado em ter alguém fazendo a sua comunicação. Claro que às vezes tem o erro de achar que fazer comunicação da empresa dele é fazer rede social. Então isso é um grave erro, porque isso é uma pontinha do, né, digamos, do nosso iceberg, é aquilo que está para cima. O que está para baixo que ele não está vendo, ele lá para frente vai ter que mexer, porque senão a operação dele não vai evoluir dentro da necessidade que ele precisa. Muito bem. Senhores, prazer tê-los conosco sempre aqui na programação da Jovem Pan. Sucesso sempre, né? Recebemos presidente e vice-presidente do Núcleo de Comunicação e Marketing da CIG, o Luciano Gugin, e o Silvio Simon, conversando sobre marketing, né? Um dos assuntos mais importantes aqui, enfim, né? Deste século. E é claro, sempre tem espaço para a gente falar sobre coisas novas. Grande abraço, obrigado. Obrigado a vocês, foi uma honra estar aqui. Obrigado. Muito obrigado.